Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast, o podcast derivado da newsletter do The Brief, que se você não assina, você tá vacilando, então corre aqui no link para fazer a sua inscrição. E essa segunda temporada do The Briefcast, a gente está falando das falácias do mundo corp, ou seja, tudo aquilo que as empresas dizem que fazem, mas na prática não é bem assim. Tipo aquela frase que a antropóloga Margaret Mead fala, o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, o que elas dizem que elas fazem são coisas inteiramente diferentes. Então é bem nessa pegada que a gente vai abordar todos os nossos episódios dessa temporada. E vale lembrar também que nessa temporada a Kaspersky é a nossa grande parceirona aqui. E a minha dica de hoje sobre a Kaspersky é para você assinar esse plano standard deles, porque com ele é possível blindar vírus e firewall, além de proteger também os seus pagamentos. Tudo isso sem travamento e também num precinho super camarada. A gente também vai deixar aqui os links na descrição do vídeo. Bom, e o episódio de hoje a gente vai falar da histeria do ágil. Essa metodologia aí que nasceu no final da década de 90, mas foi na última década aí que aparentemente rolou essa histeria coletiva. E aí, a partir daí, todas as empresas que não tinham nenhuma aplicação de metodologia ágil passou a ser considerada um pouco antiquada. E aí, nessa ânsia, né, de mostrar todo mundo se mostrando ali atento às tendências, muitas empresas correram para implementar a qualquer custo o tal do ágil. E quem tá aqui comigo hoje, como sempre, é o nosso maravilhoso Rafa Comenali. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Esther, e nosso você? Nosso co-host. Eu vou lembrar tudo que você é de novo, todo episódio? Será que eu vou lembrar? Vai lembrar, você sempre lembra. Não, o nosso co-host maravilhoso que todo mundo já conhece, que é antropólogo organizacional, facilitador, palestrante, consultor. E ele trouxe também uma outra maravilhosa, que é a nossa especialista do episódio, Mariana Urrutia. Falei certo? Falou, certinho. Ai, que bom. Ela é Group Product Manager e trabalhou com educação e mercado financeiro, certo? E você vai nos ajudar hoje aqui a elaborar um pouquinho sobre essa histeria do ágil. Espero que sim, trazer algumas questões pra gente pensar junto aqui. Que bom, muito bom. Então vamos dar o start, né, gente? Vamos dar o start, lembrando que a Mari é a nossa primeira participante geração Z. É né? verdade, pra ver se ela dá uma refrescada nos velhinhos aqui. É verdade, porque a gente tem um público que é mais ou menos a nossa idade, mas a gente quer trazer também públicos da sua idade, Mari. Vamos conversar com eles também. Vamos começar, gente? Então, esse lance da histeria do ágil. Olha, eu confesso pra vocês, quando a gente tava escrevendo aqui o episódio, eu até falei pra vocês ali nos bastidores que eu não era muito desse tema, eu era até um pouco reticente, talvez pela minha velhice mesmo. Pode ser, né? Não sei, acho que não, porque eu sou velho. Não, pela também. sua chatice mesmo, né? Não, mas brincadeira, eu tô entrando em contato mais com isso recentemente, então eu tenho bastante perguntas aqui, desde básicas até umas coisas mais elaboradas, mas eu acho que pra gente começar, a gente tem que conceituar, né? Como sempre. Hora do conceito, como Hora sempre. do conceito, né? Aí eu queria que vocês dois, eu sei que você também manja, né, Rafa? Você não tem nada que você não manje, né, meu amor? Tem muita coisa, física, matemática, conta de porcentagem. Que pra mim eu faço 1% vezes 7, pra saber 7%. Ah, eu também. Claro, óbvio. A gente ficou juntos, né, nessa. Já, de recuperação juntos. Exato. Mas enfim, então eu acho que eu queria conceituar pra gente dar o start mesmo, você pode ajudar a Mari nisso, mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, o que é a tal metodologia ágil e quais são os tipos, né, porque a gente sabe que tem vários tipos, tem alguns que a gente até tava brincando aqui nos bastidores, que tem um nome, mas não é muito aplicado. Enfim, conta um pouquinho pra gente. Bora. Pra mim, em linhas gerais, assim, a metodologia ágil é um jeito de pensar. Então, eu acho que ela é menos um processo ou estruturas estabelecidas e cerimônias e mais um jeito de pensar. A gente sabe que ela foi... começou a pensar sobre ela ali nos anos 90. E com o Manifesto Ágil, a gente começou a conseguir destrinchar algumas coisas. E aí existem três metodologias que são as mais conhecidas. Então, que é o Lean, o Scrum e o Kanban. E aí, a partir disso, hoje se derivam algumas outras. Então, tem gente que usa um Scrumban, que é uma mistura. Aí, acho que cada empresa foi entendendo o seu jeito e sua forma de fazer, sabe? Aí eu já tenho uma pergunta aí para derivar, porque uma das coisas que a gente também estava falando aqui nos bastidores é que às vezes a gente tem pessoas que querem aplicar uma metodologia de uma forma muito caretona, assim, né? Ó, então é assim, as regras são essas, tal, bababá. Mas às vezes dá para customizar, né? Dependendo do time ou da empresa ou não.
Como é que funciona isso? Eu diria que, na verdade, esse que é grande parte do segredo, né? E Sim. que eu tenho uma amiga que é Scrum Master que ela fala assim, tudo no ágil é customizado, menos se livrar de todos os artefatos, papéis e rituais, né? Então, que o lance é justamente esse. Eu vejo muito nas empresas esse desejo de implementar o modelo do Spotify. Que aí todo mundo olha esse modelo... E que o Spotify não usa mais hoje. Então fica todo mundo olhando o modelo do time de engenharia do Spotify, a tribo, guild, essa coisa toda, e a galera fica tentando enfiar a goela abaixo um modelo que não necessariamente se reproduz, porque eu concordo com a Mari, é muito mais um jeito de pensar, porque senão a gente fica muito restrito à questão de TI, e aí quando você quer escalar isso para toda a organização, você precisa muito mais de um jeito de pensar, que a gente poderia chamar de mindset ágil, que a gente tá meio cansado dessa palavra, né? Mas enfim, e aí eu acho que as pessoas perdem um pouco, acho que a relação primordial, as duas relações primordiais, as premissas primordiais do ágil, que é resolver o problema das pessoas, né? Melhorar a experiência de clientes, de pessoas, enfim, e entregar valor a todo momento, porque as pessoas, eu acho que vale a pena você comentar, confundem ser ágil com ser rápido, né? Sim. Eu acho que é um grande erro. Isso é maravilhoso, uma pergunta também. Tem um ponto também que o ágil virou o fim, e o ágil não é o fim, ele é o meio, né? Então ele é parte do que faremos para chegar num determinado objetivo. E sobre poder criar e entender o seu jeito, parte do ágil chega e ganha força para que as mudanças do mundo, que estão cada vez mais rápidas ali, possam fazer sentido dentro dos negócios. E aí, para mim, não tem sentido você pegar algum processo ou alguma cerimônia ritual e querer encaixar em indústrias e segmentos que são tão diferentes e que tem pessoas, gerações, enfim, tão múltiplas, assim. Então, precisa ter um olhar. Eu acho que no ano passado a gente viu um movimento de mercado, principalmente de tecnologia aqui no Brasil, de desligar pessoas, os agilistas, né, que são essas pessoas guardiãs desse método, desse jeito de pensar. E esse ano a gente entendeu o quanto isso impacta o negócio e como, na verdade, pegar uma metodologia para ser o que a gente estava fazendo errado ou o que não precisa, não é o caminho. Porque é justamente como você aplicava, como você explicava isso para as pessoas que já estavam dentro do negócio e não trabalhavam dessa forma, que fazia com que o objetivo fosse alcançado de forma sustentável e não rápida, sabe? Então, acho que o ágil ele vem para ter entregas sustentáveis e ligadas à experiência do usuário, e não para ser rápido e entregar dentro de 15 dias. Isso que você falou me lembra um pouco do lance de fazer a virada para o ágil, sabe? Sendo autêntico. O que talvez não tenha feito muito sentido. Tá, eu acho que eu entendi. Agora eu acho que em outro momento não entendemos, mas tudo bem, mas eu posso explicar melhor. Voltou Deveria explicar melhor. Pergunta da Esther, né? Que acho que volta um pouco para a pergunta da Esther, que é o seguinte: eu tô trabalhando com um banco que tá fazendo já tem experimentado ágil na área de TI, na área de produto, aplicativo, enfim, classic ágil. Mas eles estão fazendo agora uma virada e um redesenho organizacional para que toda a organização funcione dentro de uma perspectiva ágil, né, desse jeito legal que a gente está falando mesmo. E aí, eles criaram embaixadores e embaixadoras que são lideranças, não são agilistas, mas para ajudar nesse processo de transformação, de tirar dúvida, de segurar, né, a onda da galera, porque são muitas dúvidas. Então tem gente que era especialista, agora virou sênior, mas até vai ganhar mais, mas aí a pessoa fala, mas eu tô dando um passo atrás na minha carreira. Enfim, várias questões que estão acontecendo. E aí eu tô trabalhando com esse grupo para ajudar esse grupo a impulsionar essa transformação cultural, né, que é o meu trampo. Adorei que a gente começou com uma antropóloga hoje, valorizando aqui a galera, né, a turma, isso, valorizando a classe. E aí eles viraram para mim e falaram assim, mas e quando no primeiro momento as pessoas falaram que a comunicação, episódio 5 ou 4, ou 5 da nossa última temporada, que a comunicação era um problema. Eu falei, deixa eu te falar, a comunicação é sempre bode expiatório. Vão culpar a comunicação. E é feito por ondas. E nessa segunda onda, as pessoas vão falar que é treinamento, porque a gente ainda não sabe os treinamentos que a gente vai dar, e as pessoas querem saber quais são os treinamentos que virão. E a gente não sabe o que responder. Aí eu falei, cara, tudo bem que você não sabe o que responder, porque afinal de contas não é para ter todas as respostas, é para você tentar prever necessidades, mas também ver como é que a gente vai sanar isso.
Aí um cara virou pra mim e falou assim, não, mas tem pessoas que eu respondo a verdade, que é tipo, não sei, tem pessoas que eu não respondo a verdade porque ela precisa ficar segura. Eu falei, então, Tem que ter um afago, né? Isso, que eu falei assim, aí você tá com um problema, que as pessoas conversam e elas vão perceber que alguma coisa no seu discurso não tá consciente. Eu falei, aí, tudo isso pra chegar no ponto que, como é que um processo de virada pra uma cultura ágil não vai acontecer de maneira ágil, no sentido de que a gente só vai saber quais são os treinamentos que a gente vai dar a partir do momento que a gente identificar quais as dores dessa nova liderança. Mas enquanto a gente não tem essa nova liderança e ela não dizer, inclusive, o que é preciso, a gente não vai ter. Então, assim, é falar que o processo se dá de maneira metalinguística, metaprocessual, se dá por si mesmo. Sim. E é meio Eu diria que é o orgânico, empírico, não? Sim, o metalinguístico é o processo dentro do processo. Seu processo dentro do processo, entendeu? Sim. Não, faz sentido. Mas uma coisa que eu ia perguntar pra vocês quando vocês estavam comentando é que a gente sempre, quando a gente volta ali pra falar do Manifesto Ágil, né, que deu realmente o start ali nessa cultura, era muito vinculado ainda à tecnologia. E aí, voltando bem para o nosso cerne da questão aqui, que é essa histeria do ágil, ou seja, todo mundo querendo aplicar de qualquer forma uma metodologia, a gente vê que o que está rolando é que está saindo das esferas da tecnologia para entrar em outros departamentos, né? E aí, por isso que essa questão da customização faz muito mais sentido, né? Porque realmente aí a gente entende que em outros departamentos a gente vai ter que customizar. Mas aí eu chego à minha pergunta final, que é o seguinte, já existe, por exemplo, hoje, versões talvez atualizadas de alguma metodologia que seja mais voltada para um departamento, uma equipe que não tenha vínculo nenhum com tecnologia? Ou não precisa disso? Não precisaria disso? Eu acho, Sté, que se a gente tiver algo fechado, a gente volta para a burocracia que a gente comentou que não faz sentido. Então, o que eu enxergo com a visão que eu tenho hoje, eu conseguiria ir para um lugar de uma indústria, por exemplo, que é um pouco mais conservadora em processos e começar a explicar para as pessoas quais são os rituais que a gente poderia fazer ou pequenas mudanças no processo. E eu não acho que dá para fazer uma virada em 15 dias e agora a empresa inteira vai atuar dessa forma, porque, que a maioria das pessoas tem um pouco de resistência à mudança, então, sempre funcionou assim, por que agora eu vou ter que mudar? E 2, porque é muito mais fácil você começar explicando o porquê e mostrando pequenos ganhos, que é o que o ágil traz também, né? Putz, eu preciso entregar um controle remoto com 10 botões, talvez eu possa entregar um com 2, que são os botões primordiais que eu vou conseguir mexer na TV, sabe? Então, eu acho que para cada segmento é muito mais experimentar, e aí a gente volta também para um dos pilares ali de experimentar constantemente, aprender e solucionar de uma outra forma, mudar o caminho, do que ter algo em específico. O que eu vejo é de mesclar rituais e cerimônias dos métodos. Então, eu já trabalhei em equipes que funcionava muito bem o Scrum Ban, porque tinha uma entrada de necessidades, só que às vezes era um segmento que eu não posso falar que eu não vou entrar alguma prioridade emergente, assim, sabe? Então, eu acho que é muito de você olhar e entender e ter uma pessoa que é o guardião e entende um pouco mais, de forma mais profunda, para ela conseguir ter essa leitura de contexto. Eu acho que a leitura de contexto, nesse caso, é muito importante. Porque se ela chegar com algo impositivo, uma daily, por exemplo, que é uma reunião para a gente conseguir tirar impasses da frente, ela vai virar um status report. E aí as pessoas vão começar a achar que elas estão sendo controladas. E o intuito não é esse, sabe? Eu também vou nessa linha, porque se tiver um modelo fechado, eu acho que a gente vai contra o próprio princípio do que é ser ágil, que é de você entender o que é preciso ser feito e a partir daí fazer sprints lá, de desenvolvimento para tentar resolver e ver se funciona ou se não funciona e corrigir aprendendo com erros. E eu concordo muito com a Mari que tem esse lance dos papéis, né? Eu acho que a maior confusão que as pessoas têm é quais são esses novos papéis, né, que elas precisam desempenhar. Então você era gerente de projeto, agora você vai virar, sei lá, Scrum Master. Qual é exatamente a diferença? E ela acaba caindo no lugar de controle e não lugar de compartilhamento de responsabilidades ou de liderar atividades, né? Porque tem muito esse lance também. A pessoa liderava um time, agora ela não entende que ela tem que liderar atividades, né? Ou ser responsável por atividades. E eu acho que dá muito esse bug, assim, na cabeça da galera. Então, acho que tem um exemplo que ilustra bem isso. Eu trabalhei com uma telecom
que ficou anos, enfim, bastante tempo experimentando na estrutura de TI, produto, essa mesma coisa, e aí tentou fazer o framework, né, para escalar. E aí eles começaram pelo RH, que eu achei muito legal, porque começou-se então a criar squads, times de trabalho part-time, né, não a virada total, para trabalhar novos processos, ou enfim, fazer as mesmas coisas de um jeito mais ágil. E aí qual que era a retórica, né, o raciocínio? Se o RH não for capaz de se transformar e se modificar, ele não será capaz de modificar as outras áreas, que eu achei muito foda. Que tem tudo a ver com o que a gente sempre fala de cultura mesmo, né? De vir de dentro pra fora, etc e tal. E tem dado muito certo, porque aí eles criam um núcleo do ágil saudável numa área, tipo, no marketing, aí cria lá só um núcleo. E aí essa parada entende como funciona para o marketing. Sim. Aí entendemos, beleza, vamos escalar para o resto do marketing. Ou para quem precisa, né, do marketing. Talvez não seja todo mundo. Eu acho que tem um lance, tem a ver com o que a gente vai falar já, que nem tudo precisa ser ágil, né? Porque também tem meio que essa... A gente vai chegar lá. Mas eu tenho uma pergunta antes, gente, que a gente estava falando muito desse boom ali da última década. Eu queria saber o que vocês viram, né? Você trabalhando ali nesse meio muito próximo e você dentro das empresas que você sempre está trabalhando e atuando. O que vocês viram que chamou a atenção realmente do mercado? O que brilhou os olhos em relação à metodologia ágil para todo mundo sair desesperado correndo atrás? Mas às vezes meio que, né, sem saber muito bem por onde começar, mas o que vocês acham que foi aquilo que realmente chamou a atenção pra todo mundo e voltou os olhos pra isso, sabe? Só que brilhou os olhos ou pode ser que ofuscou também? Pode ser que ofuscou bizarro. também, pode ser. Vai lá, Mari, conta você primeiro. Eu acho que tem um primeiro ponto que é o boom das big techs, assim. Então, na última década, a gente viu empresas crescendo de forma bizarra, e aí falava muito da escala, o quanto a gente escala, o quanto o digital consegue escalar. Acho que teve um segundo ponto, que é o efeito manada mesmo. Então, essas empresas, elas estão ganhando uma visibilidade e alcançando e quebrando modelos de negócio. Por que não fazer algo muito próximo do que elas estão fazendo? Será que o processo é parte do que falta para mim? E aí eu acho que se conecta com a parte de inovação, porque se a gente parar para pensar, você testar, aprender e mudar de caminho, faz com que, em teoria, você seja inovador. E todo mundo busca isso nos seus mercados, até para se manter relevante. Acho que tiveram essas duas coisas. Teve uma questão também das pessoas que trabalhavam e ajudaram a construir essas empresas, começarem a ir para outras empresas, levando e olhando para os processos de forma um pouco mais crítica e tentando, acho que, liderar pelo exemplo ali. Então, putz, gente, por que a gente não faz dessa forma? Olha, eu vi que isso funcionou. E as próprias pessoas das empresas que não atuavam com métodos ágeis enxergarem esses protagonistas de uma forma diferente, né? Então, nossa, essa pessoa trabalhou, sei lá, no Spotify e tem uma coisa inovadora. Então, eu acho que foi um clã de olhar para esses métodos e essas pessoas serem guardiãs disso. E aí, algumas empresas até se perderam por achar que só de ter esses perfis a gente seria inovador, sabe? Eu ia falar sobre isso. Você não acha que... não tá, contratei a pessoa que trabalhou no Spotify e essa pessoa entra lá com uma coisa meio de salvadora da pátria. Total. Só que aí, obviamente... A bala de prata, né? Só que ela meio que vai se fudendo no processo, porque ela vai chegar numa cultura resistente e aí ela não vai conseguindo fazer e vai sendo mal interpretada. Total. E aí no final, né, chamaram ela, mas aí, sei lá, a diretoria do fulano não quis. Não rola isso um pouco? Rola muito. Eu acho que até no ano passado que teve essa desestabilização das pessoas que se intitulavam como agilistas, foi muito por isso. Porque algumas empresas colocaram essas pessoas como uma diretoria de agilidade, por exemplo. Outras áreas da empresa olhavam e falavam, mas qual que é o entregável? Porque eu não enxergo o entregável, porque é muito mudar uma cultura. Ou como Isso você tá muito investindo difícil. numa parada que você não sabe o que vai dar. É muito intangível, né? O ganho você vê na ponta, mas ele não é instantâneo. Então não tem uma métrica específica, porque se você vincular uma métrica também volta para a questão de performance. E aí eu começo a comparar coisas que não são comparáveis. Então acho que aconteceu muito e eu vejo que esse ano o mercado ele tá começando a entender um pouco mais
que não existe uma bala de prata e como que a gente faz para que essas pessoas sejam parte da mudança e não o salvador da pátria ou o que vai ditar também. Porque às vezes é muito fácil você entrar nesse perfil, né? Eu vou ditar o que deve ser feito e quem não fizer está errado, sabe? Então, rolou muito. É porque aí você entra num lance meio ditatorial, né? Meio fechado, do tipo, o que eu fazia lá, agora a gente vai fazer aqui, e aí... E não encaixa. Que também contrapõe tudo que diz a metodologia ágil, né? A Mari contou das coisas legais, né? Eu vou contar das coisas bizarras que eu já vi, assim. Então eu já vi, por exemplo, eu não sei se eu contei isso na temporada passada, porque depois eu reparei que eu me repito nos episódios. Não, mas tá tudo bem. E aí uma vez eu fui numa empresa de transporte de commodities, assim, já muito grande, né? Indústria de base e tal. E aí, o CEO simplesmente leu um livro, foi fazer um curso em algum lugar, e virou pra diretora de RH e falou, olha aqui, gata, Eu quero. Eu quero. Uhum. Eu quero. Leu aquele que a gente tava falando, inclusive, do Scrum, né? Faça o dobro das coisas na metade do tempo. Possivelmente, que é a mesma coisa que aconteceu com os livros de organizações exponenciais, que era do tipo... Todo mundo quer ser organização. Claro, você tá me dizendo que eu posso ganhar 10 vezes mais sendo a mesma coisa, eu posso ser... Ou qualquer coisa parecida com isso que eu falei. E aí, a diretora de RH falou, não, então tá. E ela não entendia, isso tem um tempo já, deve ter uns 6, 7 anos. E ela não entendia absolutamente nada sobre o assunto. E aí eles criaram um squad na área de M&A, né, de Merger and Acquisition, ou seja, enfim, de fusões e aquisições. O que não faz o menor sentido. Não entendi por que escolheram essa área. Se tem uma área que não precisa ser ágil, entregar valor a todo porque momento. É extremamente burocrático, né? Isso, e algo meticuloso, de ponderação, de, enfim... Muitas análises. Inclusive de informação restrita, né? Você não pode abrir essa informação para a empresa toda, não dá para ser tão colaborativo, é um silo necessário nesse caso. E aí eu fui lá, enfim, nessa empresa específica, fui dar uma palestra sobre o que é agilidade, organizações ágeis e mindset ágil, porque existia um equívoco completo, porque, vamos fazer aí. Uma vez eu vi um squad de 42 pessoas também. Meu Deus. Não, isso foi maravilhoso. Que, cara, se um squad de 42 pessoas é maior do que, tipo... uma startup, né? Que a maioria. Uma área, uma diretoria e tal. E teve uma outra vez também que eu fui trabalhar com uma empresa de mercado de ações e tal, enfim, e valores. E aí eles estavam fazendo uma estrutura ágil e eles queriam um trabalho de projeção de tamanho de área, sabe? Quantas pessoas eu tenho que ter para fazer isso, etc e tal. E a coisa estava tão inchada que a estrutura ágil tinha muito mais pessoas do que a estrutura tradicional. Desenvolvia. Nossa! Aí eles começaram. E aí muita gente era terceira, porque eles queriam criar tribos, guildas, não sei o quê. Cara, e aí ficou um negócio muito grande, um investimento muito alto, por uma incerteza grande, obviamente. Só que eles queriam virar tudo de uma vez. Então, eu vejo muito esse lance, como a Mari falou, de ser o fim, não o meio. Tipo, eu quero ser ágil. Tá, mas pra quê? Eu lembro que uma vez eu tava numa seguradora, e aí eu tava dando uma aula de liderança inovadora, sabe? Esses nomes que a gente inventa. E aí eles viraram pra mim e falaram assim, Rafa, a gente montou um aplicativo. Será que eu contei isso na temporada passada? Não lembro. Eles viraram pra mim e falaram assim, a gente criou um aplicativo, só que a gente teve baixíssima adesão da base de clientes, 5%. E o nosso, as outras seguradoras estão tendo uma adesão maior e tal. O que você acha que aconteceu? Eu falei, eu não faço a menor ideia. Eu não trabalho aqui e tal, mas a primeira pergunta é, por que vocês criaram o aplicativo? Porque todo mundo tem. Eu falei, não, então já tá explicado. Se vocês não sabem o que não valor... Não é o problema do seu cliente, talvez, Isso, né? Qual é o valor que você quer entregar pro seu cliente pelo aplicativo? Não, e o investimento de tempo e de, sei lá, recursos e milhões de coisas que eles tiveram pra uma coisa mal pensada, né? Porque aí não tinha entrega, né? Então fizeram aplicativo pelo aplicativo, que acho que é você cair nesse mesmo lugar de fazer porque você quer fazer e não porque precisa. E aí eu acho que entra numa pergunta que era tipo uma das últimas, mas eu acho que a gente tem que já tratar desse assunto, que é o seguinte, o que acontece quando você aplica errado uma metodologia ágil, né? Como que você, principalmente você, Mari, que acho que você tem mais contato com isso, eu não sei se você chegou já a ver isso você viu na prática. Você tesourou desse assunto, né? Você não pode falar. Você não pode falar. Não tem lugar de fala. Não tem lugar de fala. Principalmente. Não, é porque eu quero ouvir mais ela. Eu vou falar mesmo assim. Eu te ouço muito Supera. já. Aquela... Supera, me traz o flipchart. Não, mas é sério, eu queria saber, assim, o que vocês viram, mas de aplicações erradas
E aí, o que seria uma consequência disso, né? Porque pode ser desastroso, né? Eu já vivi momentos diferentes de agilidade, métodos ágeis na mesma empresa. E aí, às vezes na mesma área, por isso que eu acho que não tem uma bala de prata, porque é muito da leitura de contexto. O que eu acho mais perigoso é de gerar uma aversão a esse jeito de pensar. E quando isso está estabelecido, muitas vezes é muito mais difícil você conseguir mudar a opinião da pessoa do que construir algo a partir de uma coisa que ela não tem uma opinião. E eu vi que isso aconteceu, então, ano passado, esse ano a gente está conversando um pouco sobre isso, mas de gerar uma aversão tanto à metodologia quanto às pessoas que representam isso. E se for uma coisa forçada, precisa fazer, eu acho que você deixa ainda mais burocrático do que quando a gente tinha os métodos waterfall, cascata, enfim, que é o para desenvolvimento de software era o processo que existia. E aí, se a gente não estiver falando de empresa de tecnologia, fica mais burocrático do que o processo anterior, porque você cria silos, as pessoas passam a não confiar, elas entendem que eu preciso fazer isso, mesmo que eu não veja ganho ou que eu não entenda o porquê. Então, eu acho que gera mais problema. Talvez era melhor você continuar no que você já estava fazendo, sabe? Sim, eu imagino. Porque acho que você queima, é o que você falou, queima cartucho, né? Isso. Aí você vai... Porque assim, se você... Não é que se você não consegue dar a primeira, não dá certo. Mas se você vai dar a primeira vez muito Dá errado... muito errado. Aí a galera fala assim, isso não funciona. É mais uma coisa pra inglês ver. Nossa, falar pra inglês ver é uma coisa de velho, né? É mais uma coisa... Faz sentido eu falar pra inglês ver? Faz. Então tá bom. Obrigado pela... Isso, obrigado. Que aí você entra do tipo, a metodologia não funciona, ou isso... São as escolhas de vaidade, né? Isso é moda e e tal. já cria um ranço absurdo, né? E aí a galera não quer. É por isso que eu gosto desse livro que a gente tá aqui, que é Ágil do Jeito Certo, né? Apesar de ser meio, esse nome ser meio inquisitivo, que você começa a fazer do jeito errado, e aí as coisas não vão dar certo, e aí vem sempre aquela pessoa mais conservadora que vai falar, tá vendo? A gente tá botando dinheiro num negócio que não funciona, a gente tá botando dinheiro, tipo, eu podia estar fazendo do outro jeito, tá rolando, etc. E aí eu acho que esse é um dos maiores problemas, porque aí você não consegue trazer depois. E eu entendo que o ágil, ele é um meio para os processos de transformação digital e os processos de inovação. E eu acho que as pessoas desconectam essa lógica. Elas acham que transformação digital é uma coisa, inovação é outra coisa. Transformação cultural é outra coisa. E que é tudo um fim, né? Eu tenho que ser uma empresa que se transformou digitalmente. E não que é parte do processo contínuo de mudança para que você continue sendo relevante, sabe? Até porque o nome transformação digital ou transformação ele é meio capcioso, porque na verdade eu não me transformo, porque eu não vou chegar em lugar nenhum, não tem um ponto de chegada. Ele é um jeito de pensar de novo, e acho que a galera acaba confundindo um pouco isso. Ô, gente, vocês falaram várias vezes uma palavrinha que eu gosto muito, que é empírico, né? E associando muito ao jeito de pensar da metodologia ágil. E aí eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo aqui na empresa e que eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando, mas que eu também queria entender um pouco melhor se realmente faz sentido. Mas foi o seguinte, eu tenho um time aqui dentro, que é o time de experiência do cliente, né, CX, que eu gerencio esse time que tem várias outras sub-áreas dentro. E aí a gente fez uma reformulação de processos. Eu não sou da metodologia ágil, nunca tinha estudado. Enfim, quando a gente foi fazer essa mudança de processos para atender melhor os clientes, porque a gente tinha muitos processos triplicados, repetidos, extremamente burocráticos, demorados, eu simplesmente peguei e falei, bom, eu vou tentar criar uma metodologia para o nosso time. Eu não sei exatamente muito bem como, li umas coisas aqui, li outras ali, não me foquei exatamente num único método. E aí eu peguei, levei todo mundo para uma sala e por 3 dias a gente ficou montando esse novo processo e eu criei uma lógica ali que funcionou. E a gente conseguiu rodar, mudamos de ferramenta e tal, que construímos um novo processo totalmente diferente numa ferramenta nova. E aí eu percebi que muita coisa durante o processo foi muito orgânico, foi muito empírico, foi por experiência que eu já tinha na minha própria empresa e eu vi que daquele jeito tinha dado certo, tinha dado errado, e aí eu repliquei.
E aí eu queria entender, a gente fala muito que é uma forma de pensar, é um processo, é empírico, é orgânico. E por que a gente às vezes fica tão arraigado ali nos cursos, né? Então, tipo, pô, eu vou trazer uma pessoa, ela precisa ter feito o curso X, Y e Z, senão ela não é uma pessoa ágil. Pô, eu não fiz curso, tudo bem, poderia ter sido melhor? Com certeza, eu acho que se tivesse alguém ali que manjasse muito mais, teria sido mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente também meio que bloqueia as pessoas a pensarem de uma forma mais orgânica e ter esse pensamento ágil quando a gente estabelece que só é ágil uma pessoa que fez o curso e estudou. O que vocês acham sobre isso? Isso me lembra a conversa que a gente teve que originou esse episódio, né? Sim, exatamente. Que foi essa coisa que eu lembro até hoje, tava arrumando mala pra viajar, a gente tava no telefone, essa nem foi ao vivo. Ou melhor, presencial, né? Ao vivo foi. Que eu acho que é essa outra confusão também, que é ser fiel à metodologia para fazer a metodologia. Que é, cara, a gente já fazia um pouco dessas coisas. A gente começou a dar nomes para o que a gente já fazia. Igual quando você pega lá, design thinking. Aí você fala, tá bom, mas eu já fazia isso antes, eu já fazia um processo criativo. É isso, a gente só foi dando nome. Só que quando você começa a dar nome, você começa a circunscrever o que tá dentro e o que tá fora. E um monte de coisa tá dentro e tá fora. E vai colocando o que é certo e o que é errado, né? Teoricamente. Essa fronteira, ela é muito mais volátil do que um pacote. Olha, esse é o pacote. Pronto, você tem esse pacote, faz. Que eu acho que é esse processo de experimentação. E aí a nossa conversa que gerou o episódio foi, vale mais eu ter não sei quantas certificações, ou vale mais eu ter o espírito e a vontade, a intenção de fazer, experimentar, aprender e etc, né? Eu enxergo que se conecta muito à coisa de inovação. Então, vamos criar uma área de inovação na empresa. Então, todo o resto não vai inovar? Todas as outras pessoas não podem pensar e sugerir coisas novas? Então, eu vejo que a questão de só pessoas que estudaram, se aprofundaram, têm um curso, não, a ideia é que todo mundo possa. E o mágico de pensar de um jeito ágil é quando isso acontece, que é o mais difícil. Então, se você tem uma área que consegue atuar e todo mundo entende por que tem a cerimônia e é orgânico, às vezes, essa parte do método não tá mais fazendo sentido. Como que a gente volta pra casa e constrói alguma outra coisa, transforma? Eu acho que é aí que o resultado de negócio chega e não o contrário. Porque se a gente parar pra pensar, os diretores, executivos, pra eles, não importa se pra muitos, né? Se a empresa tá seguindo o método ágil ou não. Importa o resultado no final. Dinheiro, né? E é por isso que muitas vezes você vê times falando que estão utilizando os métodos ágeis, enfim, mas na verdade eles estão atuando exatamente como antes e só colocando barreiras para que as pessoas possam trazer e pensar de uma forma diferente, porque tá tão quadradinho. Então, eu acho que essa coisa de curso, claro, os cursos eles sempre agregam, trazem um conhecimento que muitas vezes você vai ter que passar muito tempo fazendo uma curadoria, porque eu acho que o curso te ajuda nisso da curadoria, de trazer as coisas mais escolhidas, mas eu não enxergo que somente quem estudou exatamente desses métodos possam aplicar ou falar sobre isso, até porque eu nunca fiz um curso exatamente de metodologia ágil, por exemplo. Eu já estudei produto, dentro de produto isso é uma parte muito importante, mas eu consigo chegar e ser agente de mudança e construir. E eu vejo que a comunicação, gente, nesse caso, é assim, ela precisa acontecer, a questão do feedback, de ouvir, de entender que, olha, essa parte não tá fazendo sentido. E mesmo que pra mim aquilo pareça que vai ser o que resolve o problema, como que eu volto pra casa e estou aberta a outras sugestões, sabe? Acho que quando os times conseguem atuar e ter confiança pra isso, é quando a gente começa a entender que o ágil é o meio. E aí destrincha pros objetivos do negócio. Você falando isso me lembrou. Eu e a Mari, a gente se conhece 7 anos, né? A Mari era muito jovem quando a gente se conheceu. Ela ainda é jovem, né? Quando a gente se conheceu. Eu sou muito etarista, né? Um pouco. Preciso rever isso. Eu também sou, mas eu tô me segurando. Você tá fingindo que você não é. Eu tô fingindo que eu não sou. Me lembra o lugar que a gente se conheceu, onde a gente já trabalhou. Então quem conhece eu e a Mari sabe onde é que é. Quem não conhece. Quem for no LinkedIn e olhar os dois. Nossa, e agora? Vai ter que cruzar, vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que stalkear a gente.
Na verdade, eu falei isso para gerar engajamento nos nossos LinkedIns. Boa. Você lembra que uma época, eu não sei se você estava lá ainda, que simplesmente falaram assim, agora o time de entrega vai virar todo mundo ágil. Sim, eu lembro como E se agora fosse hoje. são times autogerenciáveis. Agora aí a gente vai transformar tudo em squads. Isso, aí foi do tipo, tá, mas como? Não, segunda. Muito bem. Mas e como? Não, é isso, agora vocês são autogerenciáveis, agora a gente reestruturou aqui e tal, e tipo... Mas imagina que lindo que fosse se pudesse apertar um botão e assim fosse, né? Pois é, mas aí eles ficaram à própria sorte, e aí piorou. Óbvio. Eu era parceiro nessa época. Piorou a relação como parceiro. Acho que remonta aqui o que a Mari disse de nem dá pra ter uma área só disso, mas também não dá pra forçar uma transformação transversal disso. Que é isso, uma empresa inovadora não tem uma área de inovação, ou não tem uma área de inovação nos moldes de pesquisa e desenvolvimento, P&D, pesquisa e desenvolvimento, ou que seja... As ideias saem desse núcleo, Isso, né? ela funciona mais como um hub que dissemina... Qual que é? Eu não queria ficar falando em inglês, mas o que seria uma tradução pra hub? Eu tô parecendo Luciana Gimenez. Hub. Twitter, Gretchen. Sabe, Luciana Gimenez? Eu não sei. Como é que a gente vai traduzir hub? Um clã? Clã, grupinho. Uma patota que... Patota é muito boa, Patota brasileira. é muito bom, bem nova também. É. Que concentra essa informação e, na verdade, ela faz o contrário. Ela dissemina essa informação, ela oferece ferramentas, ela alavanca, ela potencializa, que é a mesma coisa do RH. Se o RH ficar definindo todos os treinamentos, ou ele trabalha também criando possibilidades, fazendo curadoria, etc., do que exatamente sendo responsável por desenvolver pessoas. É o famoso curso que a gente já participou, que é a gestão de pessoas na sua RH. E aí eu acho que tem um pouco desse risco que a Mari estava falando, que é dessa forçada de mão ou ficar restrita a uma área. Porque uma coisa é você pilotar e experimentar numa área, outra coisa é essa área ser a guardia disso e todo o resto. Que é do tipo, essa era inovação. Todos nós aqui não inovamos, é só essa área aqui que inova. Restringe muito, né? Uma coisa que você falou, Mari, que eu fiquei pensando, que você falou, você tem que fazer uma curadoria até do curso e tal. E aí, algo que tem acontecido muito também é um boom de cursos de todos os métodos ali mais comuns, né? Esses que você comentou principalmente. E aí eu fico pensando, será que isso tem sido positivo? Essa democratização às vezes é positiva ou ela cai numa superficialidade, cai nesse aspecto de tipo, eu fiz um cursinho ali de 2 horas online, eu virei um guardião de ágil e vou me vender na empresa assim. Como vocês veem isso, assim, essa democratização é boa ou nem tanto, assim? Eu enxergo que eu sempre acho que quanto mais conhecimento e mais pessoas falando e entendendo de qualquer tema que seja, é muito legal porque gera discussão. Mas eu vejo que existem perfis que buscam justamente para isso, de agora eu tenho um respaldo do porquê eu estou trazendo tal ideia e porque ela deve ser seguida. Então acho que a gente volta à imposição de determinadas pessoas. E você não precisa necessariamente ter feito um curso específico, porque para mim vale muito mais o que você tá vivendo no dia a dia. Então hoje eu atuo com alguns perfis que são muito novos, assim, que tem 20, 19, e são pessoas que trazem tanto novas ideias e estão tão dispostos a aprender coisas novas e construir métodos e cerimônias que eu falo, cara, a pessoa ela não precisou ter ido estudar em algum lugar muito específico, mas o dia a dia dela, ela consegue ir construindo esse repertório. Então, eu não vejo como ruim, acho que tem que ter uma curadoria do curso para também você entender de quem você tá ouvindo, né? Qual que tá sendo a sua referência, porque qualquer um hoje em dia pode ligar uma câmera e falar o que quiser. Até a gente. Exato. Estamos aqui comprovando. Mas eu acho que vai ser muito dos perfis. Então, se a pessoa é um perfil que quer levar para o lado autoritário e do quanto eu represento, isso pode ser maléfico, sabe? Porque, de novo, não é a ferramenta, é a pessoa, né? É o usuário. Porque eu concordo com você. Se a pessoa usar o conhecimento como um mecanismo de poder, sim, colocar nessa posição de poder do tipo, então eu sou certificado, se eu fazer o que eu tô falando. Sei lá, eu conheço tanta gente tosca que fez pós-graduação, que fez um monte de coisa e, enfim, porque o que tá escrito ali que você fez não vale de muita coisa, vale a capacidade que você tem de fazer, né, de executar. E de mostrar que tá dando resultado. Pois é, e aí eu acho que, eu também concordo com a Mari, acho que todo conhecimento, todo é muita coisa, né, mas o conhecimento difundido, ele é benéfico, só que aí eu acho que é o que você faz com ele. E aí, quando ela dá o exemplo das pessoas jovens,
ou mais jovens, elas vêm com o espírito que a gente falou agora há pouco que você teve, que é do tipo, cara, vamos fazer uma parada e ver o que dá, né? Porque você tem esse ímpeto. E não do tipo, não, porque no meu curso, o framework da minha apostila, tipo, foda-se esse framework dessa apostila, tipo... Mas eu acho que é muito também perfil de pessoas, né? Tem pessoas que se sentem, precisam de isso que você Da falou, de um segurança. respaldo, um mínimo de segurança pra poder botar a cara a tapa. Tem gente que é cara de pau como eu e vai lá, entendeu? Não, é que acho que talvez seja um pouco dos dois, né? Nem só cara de pau, nem só metodologia, né? Nem só, enfim, academia. Então, quando eu vou fazer um processo lá de competências para uma empresa, eu tento fazer de maneira ágil, mais empírica, de entregar valor. A gente vê, senão alguém chama uma Big Four para fazer, porque eu já tenho um framework pronto. Eu acho que para você mexer em algo de uma maneira diferente, você precisa conhecer o clássico, sabe assim? Para dançar contemporâneo, você faz balé clássico. Aham. Nossa, que referência Nossa, artística. adorei. Então eu acho que tem um pouco disso, assim, pra meter a cara, talvez você precise de uma base fundamentada pra saber o que você vai modular, o que você vai transformar, o que você vai moldar. Porque senão também fica simplesmente... Ou colocar vários perfis, né? Que eu acho que também volta pra coisa do ágil, que é quanto mais perfis multidisciplinares a gente tiver, a gente vai ter uma disseminação diferente de conhecimento. E aí o que eu não vivi, a Esté pode ter vivido e ela vai falar, olha, esse caminho... A gente tem esses riscos. Acho que volta também para quando existe uma construção coletiva, a gente elenca os riscos. Porque eles sempre vão existir. Não vai dar para ter uma bala de prata, sabe? Porque aí você tem uma pessoa mais técnica, outra mais pragmática, outra mais corajosa, doidona, outra Só que precisa aqui, ter né? confiança, né, Rafa? Eu acho que a confiança é parte muito importante desse processo. Porque se todo mundo não for ouvido e se sentir parte, vai ter alguém que vai usar conhecimento como poder, ou que vai se posicionar como essa pessoa, e aí os outros não vão concordar e a gente começa a construir silos. Vão ter as pessoas mais corajosas que vão começar a puxar o bonde, e aí as outras vão, olha... Existe um espaço aqui, eu posso falar, eu tenho uma ideia sobre isso. Então, acho que é essa questão de confiança e de perfis diferentes para que a gente erre em coisas novas. Todo mundo já errou aqui em coisas muito parecidas, então, como que a gente não erra nessas mesmas coisas, sabe? Se não virar grupo de TCC, né, da faculdade. Tipo, Cada 3 um fazem, outro não faz. Ou cada um faz a sua parte. E depois junta, E quando né? junta, não faz Depois sentido junta. nenhum, Acho que o lance que você falou muito de confiança, a gente falou isso muito na temporada passada, a gente falou no episódio passado sobre liderança, que é como é que se estabelece um ambiente sincero, seguro, pra gente compartilhar essa responsabilidade. Se não é isso, né? Fica alguém que detém toda a responsabilidade, que é tudo responsabilidade dessa pessoa. Fica meio trabalho de faculdade, né? Cada um faz o seu, depois junta, ou 3 fazem, se não vai. Na escola era assim. Eu falava, inclusive, às vezes, era trio, eu falava, gente, deixa que eu faço aqui, vai. É verdade. Vai ser mais rápido, Isso, vai ser mais rápido. Vai ser ágil, vai ser Vai ágil. ser mais ágil. Eu sei que eu sou ágil desde criança. Eu só chegava veja. lá e tinha que apresentar, no caso, porque ele fazia pra mim. Isso, essa pessoa que se escorava em mim pode ser a Stephanie, por exemplo. Que eu falava, vai fazer essas coisas aí, vai fazer os clipes, ficar com seus crush aí que eu vou, Olha, que eu vou trabalhar aqui. Olha, nossa, me difamando em rede nacional. Escuta, mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando agora que vocês estão falando disso de colaboração e tal, e de caminhos múltiplos e perfis múltiplos, como que fica a hierarquia dentro do método ágil? Vou deixar isso aí pra Mari começar, que ela sabe muito melhor que eu. Olha, eu acho que eu nunca trabalhei numa empresa que não tivesse hierarquias verticalizadas, por mais que muito se falou disso um tempo, como que a gente transforma um pouco disso. O que eu enxergo é nível executivo, os níveis que são muito altos em empresas que têm bastante nível de hierarquia, acaba que existem pessoas que podem ser promotoras desse jeito de pensar, mas eu vejo que elas têm que muito mais confiar nas equipes que estão abaixo e nas pessoas que estão atuando do que necessariamente fazer algo. Então eu acho que não é nem 8 nem 80. Se essas pessoas elas não confiarem, a metodologia também não vai fazer milagres, a não ser em silos em grupos muito pequenos, porque muitas vezes vai se olhar e falar, olha, na verdade eu quero que siga esse processo. É um processo projetizado, eu preciso que tenha a entrega dessa forma. Então precisa ter um voto de confiança, mas eu acho que quem vai fazer com que no dia a dia faça sentido são as pessoas que estão aplicando, que estão construindo, desenvolvendo, falando com o cliente, entendendo como que o mercado tá se construindo ali e se modificando. Então eu acho que tem o voto de confiança das hierarquias,
se a hierarquia for mais perto do nível tático, ela precisa minimamente entender, até para ela poder sugerir e poder viver em certo nível aquela rotina, mas quem faz acontecer são as pessoas do nível tático. E por isso que eu acho que essas pessoas precisam entender o porquê e que cada um vai ser agente dessa mudança e dessa construção dentro do seu repertório, sabe? Que é o beabá de qualquer transformação, né? A liderança cria o ambiente, mas quem faz a coisa acontecer é quem tá na base, né? Porque se a pessoa da base não viver a parada, nada vai acontecer. Às vezes eu acho que não é nem que o nível executivo precisa fazer, às vezes que eu acho que tem que deixar de fazer, sabe assim? Então, abrir mão do comando e controle, abrir mão de toda a previsibilidade, de toda a mitigação de riscos, de que não vai poder errar, de que tem que entregar o resultado tal no dia tal, etc. Acho que às vezes é mais se desprender, né? Desapegar, né? Desaprender um pouco o jeito de fazer para que as pessoas possam fazer o que precisa ser feito, né? Que obviamente é confiar, como você disse, mas às vezes eu acho... Deixa eles trabalharem, né? Às vezes... Quando eu vou fazer exercício, às vezes eu pergunto para as pessoas o que nos impede de chegar lá e não o que a gente precisa fazer. Porque na hora de fazer não dá pra positivo, a gente pode fazer mais reuniões. E aí fica todo mundo adicionando coisas, mas às vezes a gente não para de fazer coisas que atrapalham, né, que são detratores. Então eu acho que tem porque eu também nunca vi uma empresa, trabalhamos ágil e não ter hierarquia. Sim. Tá aí uma outra falácia, né, da horizontalização absoluta. Super. Temos cases, mas, cara, eu acho que eu conto nos dedos quantos cases um universo que eu muito pequeno, né? Não, eu acho que absoluta não, mas, né, fica nessa volatilidade. Eu até conheço às 2 vezes. casos de ser absoluta, mas assim, tá bom, e aí? Então, todo mundo precisa, porque às vezes a hierarquia é importante, às vezes a tomada de decisões que não dá pra você compartilhar, nem todo mundo tem essa maturidade, nem todos os negócios estão prontos pra isso. E, Rafa, eu acho também, até muito pouco tempo, eu tava numa carreira Y de especialista, e agora eu fui pra gestão. No meu contexto, daquela época, eu não queria ter que tomar certas decisões. Eu não queria ter que assumir uma gestão de outras pessoas. A gente até saiu pra jantar pra falar disso, lembra? Exato. E ele contou o seu caso aqui, gente, no Contei seu episódio, caso. na temporada Eu passada. eu não Será tinha te que esse eu não exposto, ouvi? mas... Contou. Foi por causa desse caso que ele falou, putz, a Mari é uma pessoa legal pra ver. É verdade. Eu lembro muito bem. Eu não tinha contado que era você, mas agora te expôs, Agora a gente então... já sabe. É isso, no episódio, eu não sei que episódio. Mas a gente tava falando sobre liderança, porque era justamente isso. Nem em todo momento e a qualquer momento a pessoa tá pronta ou quer ser líder. Sim. Né? Eventualmente não quer. Então eu acho que também tem a questão do perfil de muitas vezes. Pra mim era muito importante a hierarquia nesse momento, porque eu olhava e falava, nossa, eu não quero ter esse problema, não faz sentido pra mim agora. E se fosse totalmente horizontalizada, será que eu também não teria que assumir parte disso? E aí o quanto isso afetaria a minha performance e a minha carreira que eu vislumbrava naquele momento, sabe? Então eu enxergo que tem uma importância e por isso que funciona e funcionou por tanto tempo, mas volta pra confiança e pra autonomia, e autonomia com responsabilidade. Porque eu já passei por contextos que era tanta autonomia que você falava, meu Deus, é uma zona, sabe? Sim, e quando eu falo autonomia, é um tema que dá pra ser um episódio, né? As pessoas só querem parte da autonomia, né? Então elas querem a parte boa, tipo, eu decido meus horários, eu que sei dos meus entregáveis, mas na hora de assumir BOzão, né? O BOzão mesmo, tem que decidir. Aí não sei, aí foi a Mari que falou isso pra mim, não sei o quê. Ô, gente, vocês começaram a falar um pouquinho, e eu falei pra vocês que me interessava muito sobre isso, mas falar sobre metodologias ágeis nesse contexto de experiência do cliente. Eu tenho lido muito sobre isso, né, porque realmente é a minha área, eu falei pra vocês que eu tô nesse processo ali, mas eu queria muito saber o que vocês já viram de cases, o que vocês viram que talvez funcione, o que tá rolando legal aí no mercado que a gente possa usar como um bom exemplo, e obviamente também maus exemplos, né, também se vocês tiverem. Eu acho que a primeira reflexão que a gente pode fazer sobre isso é que as pessoas perdem a perspectiva, como a Mari disse, do porquê ser ágil. E não existe nenhum outro motivo, nossa, foi muito inquisitivo, né? Foi muito forte a minha declaração. Mas talvez um dos principais motivos de você ser ágil é para você conseguir entregar valor para a pessoa, cliente, o tempo todo. De forma sustentável, De forma né? sustentável e conseguir ir lá na frente. Porque esse era o problema do cascata, né? Vamos trazer um exemplo. Eu vou fazer um sistema. Aí o sistema vai demorar o quê? 18 meses para ficar pronto, né? Era uma média que a gente tinha.
Aí, beleza, eu começo a fazer o sistema, o que você precisa? Stephanie, preciso disso. Cara, só daqui 18 meses você vai ver se o negócio funciona. Não, às vezes ela não precisa mais disso depois. Aí, 6 meses depois, ela não precisa mais. Ou, esse não era o problema. Quantas vezes eu vi, tipo, implementou um sistema, e assim que ele foi implementado, ele já era natimorto, que a pessoa falava, olha, o meu problema é que eu precisava de uma caixa combo aqui pra eu selecionar 3 coisas, e vocês não colocaram. Mas fala, bom, mas então por que fizeram isso? Aí volta pros 18 meses. Isso. E aí, mas é que a gente já botou R$1 milhão, não vamos abandonar o sistema agora. Não, porque tá na minha meta. Aí você faz o sistema como fim. Então, esse é talvez o principal motivo, para eu conseguir ser mais sustentável e saber se o que eu tô entregando no primeiro momento de sistema, de software, vai atender o que você precisa. E aí acho que veio também no que você falou em vez de 9 botões, entregar 2, que é essa mentalidade mais iterativa, sem N. Que é, se eu preciso fazer um carro, no modo cascata, eu vou fazer volante, chassi, motor, lataria, e vou juntar tudo, e aí vamos ver se esse carro anda. Se eu for fazendo um processo ágil, eu talvez faça um skate para entender de rolamento. Um carrinho de rolemã. Isso, carrinho de rolemã para entender de estabilidade. Aí eu faço um patinete para ver sobre guidão. Aí eu faço uma bicicleta para pensar sobre marcha. Eu faço uma moto, assim. E aí eu entrego o carro. E aí, quando o carro estiver pronto, você sabe que ele tá com o melhor dos mundos, né? Isso, que ele tá já experimentado, já tá resolvido ali, já é um carro, enfim, que vem a partir das experiências, né, de inovação incremental e de processo iterativo. Eu acho que é olhar para a necessidade e não ter como objetivo um entregável fechado, que é muito que a gestão de projetos olhava para a gente precisa entregar nessa data específico, e aí quando entraram os métodos ágeis, isso se transformou em vamos fazer pequenos entregáveis, claro que muitas vezes a data é importante também, mas que gerem valor, mesmo que eu entregue, você precisava de uma caneca e eu te entreguei um mini copo. Ah, mas eu consegui beber água nele, então ele tá funcionando. Por mais que ele... agora ele tá queimando a mão, então a gente precisa de algo que você consiga segurar sem encostar necessariamente onde tá o líquido. Acho que é esse olhar incremental, e isso é difícil, porque acho que a maioria das pessoas tem uma visão de eu só posso fazer quando estiver perfeito. Nossa, mas não está do jeito que eu imaginei. E aí você se apaixona pela solução e não pelo problema. E isso é uma coisa que a gente bate muito, assim. Não vamos nos apaixonar pela solução. Às vezes a solução que você pensou e idealizou não vai ser a que vai ser entregue, que vai ser melhor, sabe? Nossa, dá pra enquadrar, né? Maravilhoso. Não, várias frases incríveis. Mas uma coisa que eu ia falar pra vocês, voltando pra experiência do cliente, o que a gente percebe muito, às vezes, porque, por exemplo, aqui dentro do meu time, as nossas entregas são conteúdo, né? Nem sempre você consegue entregar aos poucos, digamos assim. A gente precisa... Tem o conteúdo, um parágrafo do negócio que são 5 páginas. Você tem que entregar a matéria por completo, né? Mas o que a gente percebe? Que às vezes os clientes querem que já chegue algo perfeito. Dependendo da entrega, ela já precisa vir meio que perfeita. Tem outras entregas que não. Um vídeo, por exemplo, que a gente vai entregar, tem muito vai e volta para até chegar no produto final, né? Haja vista aqui, né? The Briefcast, quantas vezes a gente não vê e vai ajustando e tal. Outras coisas nem tanto. E aí eu fico pensando que os clientes também saberem como que é o nosso modelo de negócio, nosso processo, também facilita para que ele entenda como que ele vai receber aquilo, né? Tem que ter uma comunicação clara também para o cliente de como a gente trabalha. Mas acho que eu queria dar um passo atrás, que nem tudo precisa ser ágil. Então, Sim. será que entrega de conteúdo precisa ser ágil? Sim. Porque... Será que cabe nesse contexto, né? Será que cabe no contexto? Porque se a gente imaginar aqui uma matriz, enfim, de 2 eixos. Então, um eixo eu sei como a coisa deve ser feita e eu sei o que precisa ser feito. Só vai fazer sentido... Se eu por exemplo, souber como algo precisa ser feito, o que eu quero fazer, não precisa ser ágil. Se eu não tenho a menor ideia do que eu quero fazer e não tenho a menor ideia de como fazer, também não dá para ser ágil, porque é anárquico. Se eu tenho uma vaga ideia ou uma possibilidade do que eu quero fazer e consigo pensar em diferentes maneiras de fazer, mas não sei qual é a correta, aí faz sentido eu ser ágil. Uhum. Então, será que a entrega de conteúdo precisa ser ágil? Porque eu entendo que quando você vai entregar conteúdo, você sabe o que você precisa fazer e como você precisa fazer. Sim. Então você vai lá e faz. Eu tô usando um exemplo. Eu acho que a minha questão mais é tipo assim, a gente precisa... seu exemplo, né? Não, ótimo, mas foi ótimo, porque o seu eixo foi maravilhoso também. Acho que a gente devia até desenhar. Mas tem o lance do cliente, né, que você tá perguntando. Mas o lance é mais tipo assim, existe, quando a gente pensa na metodologia ágil, aplicado para a experiência do cliente, existe em algum momento um momento que a gente vai parar para explicar para o cliente como é que a gente trabalha? Eu entendo que sim, não sei.
Eu acho que depende do cliente, porque se o cliente ele já está habituado no negócio dele a fazer dessa forma, para ele vai ser muito mais orgânico. Se não, eu acho que faz sentido até pelo que ele espera de resultado, né? Qual é o nosso processo e como a gente enxerga pequenas entregas e, para mim, pensando como cliente, que legal, né? Porque eu não tô precisando esperar 6 meses para ver algo grandioso. Eu estou entendendo e eu posso sugerir que a gente mude a rota no meio disso. Putz, meu segmento, eu vi uma notícia, aconteceu algo no mundo que faz sentido que a gente itere, por que não fazer? Mas eu acho que precisa ser comunicado, porque muitas vezes esse cliente ele veio de um processo e de outros players que faziam tudo muito fechadinho, Sim, né? tem uma expectativa X e você vai entregar Y, né? Mas você sabe que talvez eu vá dizer, vou discordar de mim mesmo, da gente mesmo? Não é discordar totalmente. Vou pegar um exemplo bem fácil, bem manjado pra gente. Vou pegar a plataforma Netflix, tá? Tá. Todo mundo aqui deve ter Netflix, todo mundo é muita gente, mas grande parte de nossa é Netflix há bastante tempo. E aí, a plataforma vai melhorando, né? Então, um dia, de repente, você colocou lá em cima, ela começa a passar o trailer sozinha, um dia ela começou a mudar a capa pra mim e pra você, um dia o algoritmo... Mas a Netflix não contou pra gente que ela fazia isso. Eu simplesmente abri e tava melhor. Uhum. E eu fiquei feliz. E muito obrigado, Netflix. E patrocínio, se a gente quiser também. Então, não sei, será que sempre? Será que se eu entregar benefícios claros, também talvez seja o suficiente? Eu não tenho a resposta. Mas não era também um problema claro, talvez, entende? Não era uma entrega clara, porque a gente não estava esperando que isso acontecesse. Mas aí eu acho que me lembra uma frase da Teresa Torres, que é a pessoa que dava a consultoria pro Spotify, né? Ela é incrível, que apesar do nome ela é americana, que ela fala, nem tudo é um problema, às vezes é só um desejo. Uhum. E aí, se eu tiver... Eu não sei a resposta, mas talvez se eu estiver trabalhando em desejo, talvez não precise comunicar, né? E ela fala um lance que eu gosto muito, que é a gente gasta pouco tempo no discovery, né, na etapa de descoberta, e aí descobertas medíocres e soluções medíocres, porque eu me apaixono pela solução, né, pelo problema. Então talvez tenha uma questão muito mais de você, do valor ser claro, porque às vezes a pessoa não quer entender também, né? Ela quer só que você entregue a parada pra ela e tudo bem, né? Então, eu não sei, eu acho que tem de tudo. Mas rola um acordo, às vezes, né? Do tipo, quando que isso vai ser entregue? Como que isso vai ser entregue, eu acho que o né? B2C e o B2B funciona também... diferente, né? São muito diferentes. São muito Funciona diferentes, bem diferente. Você tem total razão. O cliente B2B tem uma tara. Porque ele reporta pra alguém, não é sobre a pessoa, né? Cronograma, né? Adora cronograma. Mas qual cronograma? Não sei, mas eu amor, vejo... cronograma. Sei lá. Não, pior é que tem, a gente faz cronograma reverso, etc e tal. Mas eu falei não tem amor e eu descobri hoje na vinda pra cá que eu não posso chamar ninguém de amor a não ser meu namorado. Eu tomei essa bronca hoje. Nossa, ele está acompanhando a gravação, ele não quis admitir, mas hoje eu fui cerceado. Cerceado de chamar de amor? Nem eu posso. Que não pode. Não, mas eu já te chamo de vida, né? Já ninguém tá sabe, demais. mas a gente chama de vida. Agora está sabendo. Agora está sabendo. Nossa, não, tudo bem, não chama ninguém de amor, chama nem de vida. Olha eu também lá, não deixo. A cara ali, ó, te satisfeito. Então que você ele não pode chamar nem de amor e nem de vida, tá? Porque eu também não deixo vida. Tá bom, tá ótimo. Eu só vou chamar as pessoas pelo nome agora, né? Eles estão monopolizando Sou boa amiga. a linguagem. Você tá vendo como é a vida? Gente, maravilhoso, gostei. Eu acho que eu aprendi bastante também nessa parte de experiência do cliente. Porém, eu acho que a gente podia explorar mais uma coisinha, porque a gente já tá dando aqui 1 hora já de papo. Você não para de falar, né? Não para de falar, de perguntar, né? É que eu gostei muito desse tema, gente, adorei. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre esse lance que você começou também agora, quando você me exemplificou, né? Pô, talvez uma entrega de conteúdo não precise ser ágil. O que vocês veem mais, assim, que tipo, cara, não precisa ser ágil. Isso não precisa ser ágil. Ou essa equipe, ou um tipo de empresa. O que vocês... Dá pra categorizar e a gente conseguir até esclarecer? Porque às vezes tem muita gente que tá vendo a gente agora pensando, puta, estão tentando enfiar ágil goela abaixo aqui pra gente e eu tô achando que talvez não seja. Às vezes vocês clareiam a cabeça dessas pessoas, sabe? Maria, a gente tava falando dessa história do conteúdo com a Esté, isso me veio uma pergunta na minha cabeça. Que eu comecei a pensar que será que... O que será que não precisa ser ágil, né? Será que dá pra gente fazer uma lista? Mas eu penso, por exemplo, a construção de uma ponte dá pra ser ágil? Pior que eu acho que dá, Rafa. Porque é que se a gente pegar rituais e parte do processo muito específico...
Talvez dê. Então, eu tava conversando com uma amiga, ela foi numa palestra de uma especialista de agilidade de muito tempo que contou como ela aplicou agilidade com os filhos dela na pandemia. E aí eu fiquei assim, como? Eles estavam na pandemia e caos, né? Criança dentro de casa, tentando trabalhar. E ela entendeu que talvez se ela gamificasse um pouco a experiência de estar dentro de casa, eles entenderiam melhor o que estava acontecendo, porque eram crianças bem novinhas, mas que já compreendem, falam, enfim. E aí existia, por exemplo, o momento da retrospectiva, que é um dos rituais de que você senta e fala o que deu certo, o que não deu, o que aconteceu. Então, quando havia um conflito entre as pessoas da casa, eles sentavam para conversar. Olha, eu não gostei que você fez isso, o que a gente pode fazer de ação posterior. Ela tentou também colocar uma questão de pontos, assim, você vai arrumar a cama, porque no Scrum tem isso, né? A gente pontua as tarefas para que cada um faça e ninguém fique sobrecarregado ou sem trabalho. E ela viu que nisso não funcionou, porque aí virou uma competição bizarra, e aí eles queriam pegar mais coisas do que eles conseguiam, enfim. Então, eu acho que se você conseguir olhar para o processo e quebrar as partes e entender no seu contexto o que faz sentido, sempre vai caber. E não que parte desses rituais, porque isso da retrospectiva, pra mim, nada mais é do que a gente olhar e se comunicar para coisas que não deram tão certo. Só que muitas vezes em determinados grupos isso não acontece, porque as pessoas não têm confiança. Então é como que você gera esses espaços. Então eu acho que na construção de uma ponte, dependendo dos grupos de pessoas que estão trabalhando, isso não poderia ser algo parte do processo? Faz sentido, que agora você ficou falando que talvez seja mais o pensamento ágil, porque de repente a gente pediu um fornecedor fazer tal coisa, vamos fazer a retrospectiva, será que ficou bom ou não ficou bom? Vamos testar tal coisa aqui fora. Aí eu fiquei pensando, será que um filme publicitário dá pra fazer? Não dá, porque talvez eu possa gravar um pilotinho aqui meio tosco pra gente ver como é que fica esse texto. Acho que no final das contas, talvez o parâmetro, o critério possa ser, eu tenho uma ideia de como vou fazer, tenho muito, eu não tenho muita. Porque vamos pegar a área de aquisição e fusão. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei como eu vou fazer. E a entrega também é muito... não é uma entrega rígida, assim, né? Tipo, você vai ter que fazer uma fusão, uma aquisição, mas você não tem, às vezes, um tempo determinado, você não sabe exatamente como que isso vai ser feito, que tipo de negócio que vai ser feito. Mas tem processos. É muito aberto, né? Não sei, porque tem processos específicos, né? De você levantar balanço, de você ver quanto que a empresa fatura, como que é o compliance, quantas pessoas tem na empresa. Quem já passou por fusão e aquisição sabe que, tipo, é uma treta processual de uma série de itens que precisam ser checados para eu querer comprar você. Uhum. Mas você não acha que dentro dessa série de itens dá para você aplicar parte do pensamento? Porque o que eu fico pensando, não que eu já tenha feito isso, ou seja, dessa área, que se eu preciso, por exemplo, olhar o balanço da empresa, tem mais de uma pessoa fazendo essa ação, como que eu faço para que esse mini processo dentro do processo seja mais ágil e sustentável, sabe? Tipo, eu vou fazer o balanço. Quem que vai coletar os dados? Quem vai fazer a análise? Sei lá. Não sei. Não? Eu acho que dá pra meter uma daily. Acho que dá. Eu acho que dá pra meter uma retrospectiva se a gente fez o processo da melhor forma. Talvez, mas eu não sei. Eu acho que talvez cabe seja muito pouco do processo, você diz, né? Isso, eu acho que talvez cabe muito pouco do processo. O que ela tá nos trazendo é que você não precisa aplicar ele integralmente, você pode ir pegando partes, mas tem alguma determinada equipe ou empresa, você vai pegar mais partes ou menos partes, mas que eventualmente você pode sim pegar. Acho que no final dos contos a gente tá dizendo que confiança, comunicação, lições aprendidas, compartilhamento de práticas cabem em qualquer lugar, né? Exato. E não, porque eu olho e falo, nossa, parece a minha mãe quando eu queria muito uma calça... Eu? Pareço a sua mãe? Não, quando eu olho todo esse... essas mudanças e esses nomes, quando eu queria uma calça específica, e aí eu falei, nossa mãe, eu quero esse modelo de calça. Ela, filha, isso é uma calça boca de sino. E aí, sei lá, eu tinha 12 anos, aí eu, mãe, não se chama boca de sino, ela. Se chama, é que agora as pessoas criaram outros nomes pra coisas que já existiam. Então eu acho que são... E era o quê? Flare? Era flare, eu tava pensando nisso. Era flare. Pensando nisso.
E aí, quando eu olho, eu falo, nossa, mas a gente não tá reinventando a roda. Talvez a gente só tá colocando palavras e nomes pras coisas, até pra gente poder passar esse conhecimento de forma mais... Nomenclaturas importam. A gente sempre fala isso, nomenclaturas importam. Exato, do que criar uma coisa nova. Então, não que empresas mais tradicionais não façam isso, talvez elas façam e até com mais maestria. E como que a gente dissemina isso e potencializa o objetivo do negócio? Por isso que eu acho que somos uma empresa ágil. Não teria que ser esse o fim, sabe? Você não teria que se classificar dessa forma. Porque parece que ganhamos uma medalha, né? Exato, agora eu tenho o GPTW da empresa, sabe? Isso. E não dá pra você ter, né? ISO 9000 do ágil, né? Porque isso de acordo com quem? Baseado no quê? É muito mais subjetivo, é muito mais, né? Porque talvez as pessoas estejam mais interessadas em parecer do que ser, muitas vezes, né? Ou de contar que do que ser. Voltamos para a primeira frase da antropóloga, né? Exato. Isso. E aí eu volto pra minha... eu vou pra minha última pergunta aqui, que é se dá pra gente identificar uma empresa que pratica o washing dentro dessas metodologias ágeis. Ou seja, essa empresa que fala, sou uma empresa ágil, mas que no fim das contas... nada a ver, não tem essa mentalidade, não aplica nada, ou aplica de uma forma muito errada. Dá pra identificar? Eu acho que super, Mari, o que você acha? Eu acho que dá, principalmente quando você olha para os entregáveis e eles estão muito desconectados com a necessidade que você vê dos clientes. Então, vai ser muito difícil você ter um processo ágil com um resultado tão desconectado. Pode acontecer, até porque a gente testa. Mas uma hora resolve, né? Exato. Então, no médio prazo, você vai ter feito entregas muito aderentes e provavelmente você vai ter sido inovador em alguma parte do processo. Mesmo que você não seja a empresa mais inovadora do segmento, vai ter algo que as pessoas vão olhar e falar, nossa, que legal, ó, eles estão fazendo isso, que interessante, né, mudou. Então, eu entendo que dá pra enxergar, e até como colaboradora, assim, hoje, conversando com pessoas, eu consigo ter uma divisão muito clara, e eu acho que também é o momento da empresa, porque eu já vi empresas que estavam super numa linha saudável do ágil, então realmente praticando, e aí houve alguma mudança, alguma virada, e isso começou a ser só falado, e se perdeu a essência, e do contrário, de empresas que, às vezes, um perfil ou mais perfis entraram e conseguiram fazer essa mudança. Então, como colaborador, eu consigo hoje olhar de fora e, às vezes, entrar e falar, isso que está sendo falado não está sendo vivido. Principalmente por causa de confiança, de silo, do quanto as pessoas são ouvidas e os processos são modificados. Porque eu acho que com o ágil, uma semana nunca é igual à outra. Por mais que pareça que o processo está muito bem estabelecido, as coisas elas vão mudar. Porque para cada grupo de pessoas, algo pode ser feito de uma forma para determinado contexto. Então, eu acabei de passar por uma fusão de duas empresas e a gente percebeu que no momento da fusão, tinham muitas coisas que não faziam sentido a gente praticar. Porque a gente tinha uma data, a gente tinha um objetivo muito claro, a gente sabia como fazer. Então, a gente tirou partes do processo. Negócios muito diferentes, né? Negócios muito diferentes, públicos também, né? Os clientes eram diferentes. Então, eu enxergo que tanto de fora como cliente, quanto como colaborador ou parte da empresa, tem sinais que são muito significativos, assim. Eu acho que dá super. Esse lance que você falou, tipo, tava indo bem, depois foi mal, porque tem, às vezes, aquela coisa, tipo, as grandes tábuas de salvação das empresas. Então, gente, vamos ser ágil. Vai ficar 6 meses falando disso, aí depois falando, não, mas agora a gente precisa ser segurança psicológica. Aí agora a gente precisa ser inovador. E aí, nunca... E não é sustentável, como não vira a cultura da empresa, né? Porque vai no nosso episódio de cultura. É consistência, né? É consistência, é prática, é resiliência, é disciplina, é vontade de fazer. Então, eu acho que tem vários sinais. Acho que um dos maiores sinais é quando as empresas entendem que basta contratar cursos e treinamentos de ágil que a coisa vai se resolver. Quando elas perdem a perspectiva da transformação cultural de pensamento. É muito mais importante, ou pelo menos sem ela não dá para fazer. Não sei se vou colocar aqui um critério de importância, mas até porque as ferramentas, né, o jeito de fazer também importa.
Quando você tem uma liderança de controladora, eu dei um exemplo aqui na temporada passada de um squad que funcionava dentro de uma estrutura de TI, tipo, de milhões, incrível, espaço separado, laboratório e tal. E aí o diretor descia para validar o wireframe no post-it. Tipo, cara, não vai acontecer. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. É que essa coisa do tipo, tá, você quer ser ágil, mas quando é que eu vou ter o produto final, não sei o quê, ou quanto que eu vou ganhar com isso? Não gostei dessa letra. Isso, não gostei dessa fonte. Essa cor, acho que não sei o quê, né? E quando... Cara, eu acho que quando as pessoas estão se sentindo obrigadas a fazer uma coisa que elas não entendem. Que é quando chegam nas empresas e vê que as pessoas estão doentes, porque a empresa está doente, porque simplesmente a pessoa não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo e onde que se quer chegar. E aí eu vejo que elas estão infelizes, e assim... Eu não consigo enxergar alguém trabalhando no ágil de verdade que esteja infeliz no sentido de ser pouco produtivo, de ser Não, porque é uma tedioso. pessoa ouvida, né? E ela vê as mudanças acontecendo, por mais que nem sempre sejam as mudanças que a Mariana colocou que deveriam ser feitas, é meio democrático, eu acho. Então isso faz com que todo mundo se sinta parte. E no final a gente quer ser parte das coisas, né? A gente passa tanto tempo ali construindo, pensando, mas a gente passa mais tempo no trabalho do que muitas vezes vivendo as coisas mais pessoais. Então, eu acho que você pode estar num ambiente que está numa pressão, num momento de pressão, e por isso você tá um pouco mais ansioso, Sim. Enfim. Mas não tem como não ser saudável, porque vai ter confiança, você vai poder se sentir vulnerável, você vai poder conversar sobre isso, a hierarquia vai te ajudar com o papel que ela deve desempenhar, sabe? Tamo junto, né? Tamo junto fazendo esse negócio aqui, vamos arriscar. E esse lance de ser ouvido, que você falou, todo mundo quer pertencer, a gente bota a pirâmide de Maslow, né? Pra quem estudou qualquer coisa de humanas, que eu quero pertencer, quero ser aceito e quero produzir, né? Se a gente for olhar revisitada, quero produzir. E aí, quando você traz a questão do ser ouvido e tal, ou de, vocês estão falando que fazem, mas não fazem, que aí acho que é a grande diferença da sua geração, né? Que busca essa autenticidade. Do tipo, você tá dizendo aqui que você tem o propósito, que é lean e tal, que você é uma empresa diversa, porém você não é uma empresa diversa de verdade. Bota o dedo da ferida. É melhor você não falar, né? Isso, porque eu estou olhando aqui, só tem branco, hétero, cis, homem nesse board, né? Que raramente acontece, mas direto eu vejo toda vez. Então, eu acho que é o que a gente falou de diversidade, e que eu acho que vocês fazem muito bem, né? Eu lembro uma vez, inclusive, quando a gente não trabalhava exatamente juntos, mas interagia muito, que teve uma reunião com o CEO de uma empresa que você trabalhava. Tá. E aí esse CEO falou, cara, vocês precisam entrar em mais contato comigo, eu estou disponível para falar com vocês, me façam, aproveitem de mim, me utilizem, etc e tal. E aí todo mundo na reunião, tipo, aí que você é estagiária. Você lembra do que eu tô contando? Não sei. E aí você virou, levantou a mão e falou assim, ué, pra quê? Se eu te mando mensagem e você não responde, eu te ligo e você não atende. Maravilhosa. No meio da reunião ela soltou essa e todo mundo tá pensando isso. Claro. Mas aí veio aqui, Mário Rucha, no auge dos seus 19, 20 anos. Com toda a coragem. Com toda a coragem. E virou e falou não isso pro perca essa CEO. coragem, Mari. Virou e falou isso pro CEO. E ela tinha razão, porque você tava lá com ele não te respondia, ele, sei lá, não atendia. Enfim, ele não era acessível. Por mais que ele quisesse ser, ele falava que era. Mas não necessariamente era, espero que ele não esteja nos ouvindo, porque ele saberá quem ele é. Mas se tiver, fica aí o toque, né? Mas é muito do que a gente falou no episódio anterior de liderança, né? E eu acho que assim, a gente escolheu falar dessa temporada, desses washings, dessas falácias, porque a gente quer colocar o dedo na ferida mesmo. As pessoas têm que parar um pouco de ir com a manada, tentar seguir moda, sei lá, achar que você fez um cursinho e tem que aplicar ali roboticamente o negócio e tá tudo certo. É muito mais complexo, é muito mais complicado quando você assume um negócio. Você quer fazer uma liderança humanizada, você quer realmente ser uma empresa com uma mentalidade ágil, cara, é trabalhoso, porque você tem que realmente respirar aquilo e fazer isso na prática, né? Então, é pra botar o dedo na ferida mesmo. Não é porque tá todo mundo usando o flare de tênis que eu não posso usar calça skinny de sapatilha arredondada. Exato. Acho legal? Não acho legal. Mas cada um sabe o que faz, né? Tem um ponto também, só finalizando, que eu acho que é dar uma esperança para pessoas que não estão nessa perspectiva hoje e gostariam e enxergam que, nossa, quanto será que isso poderia trazer de ganho pro meu dia a dia, pra empresa que eu tô, pra área que eu atuo?
Porque o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas elas saem das empresas, principalmente por causa da liderança, mas também por não ter um espaço que está aderente aos desejos que ela tem naquele momento. E o quanto não tem outras pessoas muito próximas de você na empresa que também querem ser motor dessa mudança, e como que você pensa em fazer pequenininho, que aí é pegar o processo ágil. A gente não vai transformar a empresa, um especialista sozinho não vai fazer verão. Mas como que ele começa a conversar sobre isso e trazer esse tema, e aí, claro, vão existir limites. Talvez a empresa vai falar, a gente não quer, não é pra gente. E aí faz sentido sair, mas eu não acho que esse é o maior movimento. Eu acho que a maioria das empresas quer conseguir mudar, até para se manter relevante nos mercados. Então, acho que é trazer um pouco de esperança para essas pessoas não acharem que só depois de um curso ou seguindo as guildas do Spotify é que elas vão estar dentro desse movimento. Não, tem pequenas coisas que você pode fazer que contribuem muito, sabe? Não, e igual você... Ai, desculpa. Não, imagina. Se eu te perguntasse uma dica para quem tá passando, estou passando por uma reestruturação ágil e tô aqui, nem sei o que está acontecendo. Qual é essa dica que você daria ou você daria uma outra dica do tipo, e aí, o que eu faço? Tipo, Mari, tô aqui numa transformação, o barato tá muito louco e eu não sei, assim, tô no limbo. O que você diria? Eu acho... Boa sorte, não. Não. Eu acho que primeiro é entender qual que é o objetivo do negócio em fazer essa mudança. E aí, talvez perguntar para as pessoas que estão sendo as guardiãs ali, liderando esse movimento. E de entender qual é o contexto que você atua, em como que as pequenas modificações vão ajudar a ir no caminho desse objetivo. Porque eu acho que o que me gera, por exemplo, uma sensação de paralisia é quando eu vejo um problema muito grande e eu falo, mas eu não vou resolver, como que eu resolvo isso? Só que aí se eu começo a fatiar as coisas e fechar um pouquinho mais dentro do meu contexto, eu vejo que tem coisas que são possíveis. Então, a pessoa ela pode buscar um pouco de conhecimento para ela também ter repertório para discutir e pensar sobre isso. Mas eu acho que fatiar. Então, a empresa inteira quer fazer esse movimento. Mas como que aqui, no microgrupo que eu atuo, o que a gente já faz e pode ser potencializado? Ou o que a gente não faz e a gente pode testar? Existe um tempo que a gente pode separar para testar essas coisas? E aí eu acho que vai de perfil. Tem perfis que conseguem liderar e falar, gente, vamos por esse caminho. E tem outros que preferem levar isso para a própria liderança ou para outros pares que têm esse espírito de líder um pouco mais claro, sabe? Então eu tentaria, e quando eu me vi nesse lugar, eu tentei entender por que primeiro, porque se na minha cabeça não fizer sentido, eu não ia consigo. abraçar, né? E eu também não consigo engajar as outras pessoas e tentar propor um caminho. E o segundo é recortar, fazer recorte. Porque se você olha muito grande, vai ser muito difícil, assim. Tem coisas que estão muito fora do seu controle, sabe? As variáveis estão muito fora. Eu sempre falo... que aí é o conceito andragógico básico de aprendizagem. Se eu não souber porquê, adultos não aprendem se não souberem o porquê, né? Não mudam. E às vezes quando eu tô com pessoas falando de cultura e tal, ou de mudança, eu falo exatamente isso. Eu falo, gente, não adianta você mirar na grande transformação. Cara, porque você não tem tempo, não vai dar pra fazer. Você vai desvirtuar uma outra atividade. Né? Faz uma coisa pequena, porque realizou uma coisa pequena, legal, motivou, vou fazer a próxima, legal, motivou, vou fazer a próxima. Senão você fica mirando numa grande... É igual, né? Eu não sei se vocês viram, tem um cara que usou o método também ágil pra emagrecer 50 quilos. E era justamente nessa pegada, porque ele usou... Tem até um post no LinkedIn, vou ver se eu caço pra deixar na descrição. É muito interessante, porque ele aplicou várias coisinhas e ele foi falando justamente isso, como ele foi vendo... as pequenos progressos que ele teve durante os meses ali, e aquilo, de repente, quando ele pensou, porra, eu ia emagrecer 30, eu emagreci 50. Tipo, só porque nos pequenos progressos eu fui chegando até o fim. Muito bom, né? Adorei isso. Adorei também, até porque dá pra ver o que funcionou, o que não funcionou, já tô pensando em várias... Outra coisa que eu adorei também que você falou da mãe, vou também caçar várias coisas, porque na pandemia eu fiquei a louca também, tentando fazer várias dessas coisas que você comentou, de ser uma mãe ágil. Não, mas também com uma recém-nascida, né? Eu 4 uma meses. Recém-nascida, A Tita tinha 4 meses? Tinha 4 meses e a Maíta 4 anos. É que tá na fase mais caótica, né? Ela ficou ótima. Fiquei ótima. Ele sabe bem como eu fiquei ótima.
Ela ficou show. É que a de 4 meses, ela não tinha nem o mínimo de autonomia pra poder participar do processo. Não então tinha, é não. muito difícil. Fazer rituais de mamação. E sprints. Sprints de amamentação, muito bom. Gente, eu acho que foi maravilhoso. Eu não sei se vocês têm algo mais pra complementar no nosso tema, mas eu achei que, cara, a gente cobriu muitas coisas, foi muito completo. Mari, você arrasou. Obrigada. Muitas coisas aqui amei que o eu queria convite. colocar em caixinhas, né, e pendurar aqui, muitas frases boas, que vão render os nossos shorts também, né? Vou render nossos Lembrando shorts, que a você gente vai tem brilhar nos muitos shorts. shorts aqui no YouTube. Eu vou pegar vários shorts seus, com certeza. Eu adorei, acho que a gente cobriu tudo. No final das contas cara, vai indo com calma, vai fazendo, vai descobrindo, vai aprendendo. Dá pra dar tudo certo, né? Sim. Eu queria agradecer pelo convite, pelo espaço. Amei o papo. A gente amou que você veio. Que bom. Então, faz um favor pra mim. Claro. Dê ali seus perfis, seus arrobas, o que você quer passar aí pro pessoal te achar. Tá bom. Vocês me encontram no LinkedIn, Mariana Pena Urrutia. É o canal que eu mais uso. Então, podem me procurar lá, me mandar dúvidas. Sempre que eu gravo um podcast, assim, aparece alguém e fala, nossa, ouvi isso que você falou, tô vivendo tal situação, o que você acha disso? Eu acho muito legal ter essa troca, porque às vezes eu até mudo de ideia, sabe? Eu penso, nossa, isso que a pessoa trouxe realmente... E aí você vai ganhando repertório em cima das vivências. Então, quem precisar falar comigo, Você acha que esse era o estarei primeiro lá. podcast Que da bom. gata? Não era é. Essa esculada. desenvoltura toda, né? Jamais. E você, Rafa, deixa aí também seu arroba. Eu acho que meu LinkedIn, né, que é... E eu nem sei se é Rafa Comenali ou se é Rafael Comenali, mas você achará de qualquer maneira, que é o melhor A jeito gente também vai de deixar falar tudo. Comenali comigo. é único. Nem tão único, mas não tem tanto assim, igual o Rutia, né? Muito menos Stephanie Vichemsky com a Hans, né? Não tem. Eu não sei nem pronunciar. Não, mas é que são 27 Você demorou anos. 27 anos, né? E aí eu só sei que é KOHN, porque ela me repetiu durante anos que com é KOHN. Mas é isso, aí fala lá com a gente, também a galera manda mensagem, às vezes eu mudo de opinião. O que eu mais gente, mudo é de opinião, né? O Rafa, ele é o meu guru das coisas. Então, quando eu tenho dilemas, assim, muito complexos na minha cabeça, eu levo e aí ele responde e eu penso... Será que eu tô ficando burra? Porque pareceu tão simples. Tão óbvio, né? Que Não, absurdo, ele tem esse dom. Que absurdo. Ele tem esse dom, realmente. É por isso que eu tô carregando ele há 27 anos. É só pelo meu bem-estar. Você viu que ela tá me carregando, né? Mas, gente, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Rafa, você, Mari, espero que você volte bastante pra Sempre cá. que precisarem. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. E vocês, pessoal, a gente ainda tem mais vários episódios. A gente tem mais 3 episódios pra você conferir, porque já teve o primeiro sobre liderança, então corre lá pra ver. E, por favor, né, assinem a news do The Brief, coloca aí o sininho pra você saber quando que tem vídeo novo e acompanhe aí a nossa segunda temporada do The Briefcast. O The Brief também tá nas redes sociais, todas elas, Twitter, Instagram, LinkedIn, então é só seguir a gente por lá também. E a gente se vê na próxima semana, então. Eu sou a Stephanie Com, editora do The Brief. Até lá!